Olá! De 16 a 22 de maio acontece a Semana Nacional de Museus. E o Instituto Federal de Santa Catarina participa, já que está em implantação o Centro de Memória, Documentação e Cultura do IFSC. Nos 22 campos está programada uma série de atividades para o público, como oficinas, exposições e caminhadas, com a temática deste ano, que é Museus e Paisagem Cultural. Para falar sobre isso, o nosso convidado, Fernando Romero, museólogo, mais de 30 anos aí de trajetória na área de patrimônio. Obrigada pela participação, Romero. Começando a pergunta, o que tem a ver paisagem cultural com patrimônio? A noção de paisagem cultural vem ampliar a noção tradicional de patrimônio, que trata da peça concreta, né, o patrimônio material, a imagem do santo barroco, a casa antiga, assim como o patrimônio imaterial, as comidas, as tradições, né, as festas. Então, a paisagem cultural engloba, além do patrimônio material e imaterial, o contexto onde ele é produzido. É o espaço físico que onde foi criado aquele bem cultural, onde se desenvolveu aquele costume. Quando a gente fala em Semana Nacional de Museus, a gente percebe que não participam mais apenas museus, não ficou mais restrito a museus. Hoje tem centros de cultura, por exemplo, até o Instituto Federal participando, instituições de ensino. Como é que você vê essa ampliação? Essa ampliação é muito benéfica. A política cultural do Ministério da Cultura ampliou a questão cultural para fora dos espaços culturais. Eu acho muito interessante. Eu, há pouco tempo estive em Pernambuco e visitei um centro de candomblé numa periferia de Recife, que era um ponto de cultura. É considerado um centro cultural também, participa da Semana de Museus. Então, nada mais justo, nada mais pertinente do que o Instituto Federal de Educação também ser considerado. Todos os centros de memória são considerados como museus, né? Não é só aquela definição clássica de museu como uma casa que guarda determinados objetos. Não, qualquer instituição que lida com memória, com patrimônio, participa da Semana de Museus. Isso aproxima mais as pessoas exatamente, também, né? Exatamente. Tira aquela noção barroca de que o museu era só aquele museu que preservava o santo barroco, né, a imagem sacra, a imagem consagrada. Por exemplo, a pintura corporal dos índios de Roraima é um bem cultural tombado pelo IFSC. Então, ampliou muito o conceito de cultura, o que é muito bom. E ficou menos elitista, ficou uma coisa mais democrática. Aqui em Santa Catarina, o que você poderia citar de exemplos? O primeiro espaço cultural que foi chancelado como paisagem cultural em Santa Catarina foi a área de imigração alemã em Joinville. Mas muito antes disso, eu me lembro que já na década de 1980 foi criado um museu que é muito importante aqui em Santa Catarina, que é o Museu ao Ar Livre de Orleans, que se dedica à preservação da memória, da tecnologia dos imigrantes da região sul, aqui do Alto Vale do Tubarão. Então é um museu que preserva engenho de farinha, engenho de açúcar, olarias, todas aquelas atividades que foram características da imigração naquela região. Então eu acho que é um bom exemplo de uma instituição cultural tratando da paisagem. Okay. Muito obrigada, Fernando, pela participação aqui na IFSC TV. E se você quer conhecer mais sobre paisagem cultural, participe das atividades nos 22 campos da instituição.